Olá, colegas. Meu nome é Guilherme. Eu sou professor da equipe de práticas pedagógicas dos currículos de História e Ensino Religioso. Hoje nós vamos falar do planejamento de aula a partir do currículo paulista, do escopo sequência para a sala de aula de História. A partir então do segundo bimestre de 2025, o Sistema Municipal de Ensino de Taubaté vai fazer a adoção do currículo paulista. O nosso currículo, Currículo de Educação de Taubaté, ele surgiu a partir dos estudos da BNCC em 2017, sendo implantado já no início de 2019, sendo ajustado anualmente. Em 2019 também surge o currículo paulista, tá? Com os estudos focados na BNCC. É importante perceber que os dois currículos são muito próximos. E de 2019 a 2020 foram feitas sempre comparações e aproximações entre o currículo paulista e o currículo de educação de Taubaté. Interessante nessa comparação a gente perceber também como que cada um desses currículos, que como eu disse, são muito próximos, eles chegam até a sala de aula. Então, do currículo de Taubaté até a sala de aula, o trajeto ele parte do documento do currículo, que tem lá a organização das habilidades previstas na BNCC, mais as habilidades complementares locais. Então, com base nesse currículo, o professor ele tinha o organizador curricular. Este organizador é aquele documento onde as habilidades do currículo elas são distribuídas nos bimestres. Com isso, o professor faz então o seu planejamento, que era feito inicialmente no Guia de Práticas Pedagógicas e hoje é feito de uma forma mais simples no planejamento bimestral. Com esse planejamento em mãos, então, as aulas aconteciam com os recursos de que dispõe o Sistema de Educação de Taubaté, como, por exemplo, PNLD e outros recursos. Já no currículo paulista, então, o professor tem lá o currículo paulista. Do currículo paulista, ele vai ter organização dessas habilidades no escopo sequência e vai ter também ali o planejamento, mais os materiais digitais no centro de mídia, onde ele pode lançar mão para fazer o planejamento e para efetivar a sua aula. E aí, chegando à aula, ele vai ter lá o currículo em ação, tá? Os materiais digitais do centro de mídia. Com a adoção do currículo paulista pelo Sistema Municipal de Ensino de Taubaté, o trajeto passa a ser, então, a partir do currículo paulista, o professor ele vai lançar mão do escopo sequência. É importante perceber que o escopo sequência ele é muito parecido, muito próximo ao nosso organizador curricular. E aí, então, ele vai fazer o seu planejamento bimestral, podendo lançar mão dos materiais digitais. Ele não é obrigado a utilizar esses materiais digitais que vão estar disponíveis também no centro de mídias. Chegando à aula, então, ele dispõe dos materiais digitais, do livro do estudante do currículo em ação e continua também podendo utilizar o PNLD e demais recursos que ele costuma usar na realização de suas aulas. Então nós temos lá o escopo sequência para o planejamento das aulas. Lembrando que o escopo sequência e o nosso organizador curricular são muito parecidos. Então nós temos lá o escopo sequência que traz lá o ciclo, né? Anos finais, por exemplo, anos iniciais, ano e série, bimestre, aula, unidade temática, habilidades. Vamos olhar no maior detalhe. Então nós temos no começo do escopo sequência a identificação da localização daquela temática. Olha, o ciclo, ano, série, bimestre e a aula. Essa aula vai estar relacionada tanto ao currículo em ação, o livro do estudante, quanto aos materiais digitais. Que é importante a gente sempre destacar que os materiais digitais eles são uma opção, assim como o número de aulas que estão previstos no escopo sequência é uma opção do professor, quando, como no organizador curricular, a sequência das habilidades é essa que deve ser seguida, aquela que o escopo apresenta, que é feita a partir de um estudo maior. E aí nós temos então aquilo que tínhamos no organizador curricular, a unidade temática, a habilidade, o objeto de conhecimento. E no escopo sequência nós temos também um complemento aí, né? Que ajuda o professor a perceber quais os assuntos tratados dentro daquela habilidade. Então, se num primeiro momento ele tem lá a unidade temática, a habilidade, que é aquilo que ele quer desenvolver no aluno,
os objetos de conhecimento. Ali ele tem o título da aula em relação ao material digital, os conteúdos e os objetivos. Com todas essas informações, o professor pode então elaborar sua aula. O destaque que nós fazemos então é que está lá, né? As habilidades, elas são as mesmas. Podem aparecer, às vezes, desmembradas, mas são as mesmas habilidades da BNCC, dado a semelhança dos dois currículos. O que não muda, então, no planejamento a partir do escopo sequência, no planejamento com o currículo paulista, né? O planejamento continua sendo um planejamento a partir das habilidades. Outra coisa que não muda também é que é um planejamento com foco nas evidências de aprendizagem, aquilo que o aluno é capaz de apresentar que demonstre, né, o desenvolvimento de determinada habilidade. Então, planejamento com foco nas evidências de aprendizagem e objetivos de aprendizagem pautado então naquela habilidade. E o que não muda também é o uso de metodologias ativas, o fomento ao protagonismo discente, a autonomia do discente ao desenvolver essas habilidades, né? O professor está ali estimulando que o aluno desenvolva determinada habilidade. E o que muda, ou aquilo que é, né, o escopo sequência? O escopo sequência no planejamento da aula, ele é o documento que orienta a sequência das habilidades do currículo a ser trabalhada por bimestre. Então, se por um lado, no escopo sequência, o professor não é obrigado a utilizar a mesma quantidade de aulas que está sugerida ali para determinada habilidade, por outro lado, ele deve sim seguir aquela sequência, que era o papel do nosso organizador curricular. Outra coisa, então, que o escopo sequência também faz é indicar a relação entre as habilidades, os conteúdos e objetos. E estabelece também as relações entre as habilidades e conteúdos e os recursos complementares disponíveis no centro de mídia. São esses, então, os papéis dessa ferramenta. O professor continua planejando a partir daquela habilidade que se encontra lá, mas ele tem ali uma porção de informações também que vão elucidar, que vão dar suporte para que ele planeje melhor sua aula, podendo lançar mão daqueles recursos que estão agora disponíveis a mais no centro de mídia, usando, logicamente, os materiais que usava antes, né? O PNLD e outros recursos. Então, no centro de mídias, você encontra aí os diversos materiais que podem ser utilizados tanto na efetivação da sua aula quanto no planejamento. Estão lá o escopo sequência, o material digital e o currículo em ação, livro do estudante, que você tem ali as versões em PDF, tanto do professor quanto do estudante. Lembrando que o estudante recebe o material em formato físico também. Basta acessar esse QR Code e você está lá no centro de mídias. No centro de mídias, então, você também encontra as aulas do material digital, que estão em PDF ou em PowerPoint. No PowerPoint, você tem muitas vezes, em muitas aulas, as explicações de cada parte da aula. Lembrando que essas aulas são um material a mais que o professor pode lançar mão, tá? Mesmo o número de aulas proposto para cada habilidade é uma opção do professor. Já a sequência deve ser seguida, a do escopo sequência. Então, nós temos também no centro de mídias, como falamos, o currículo em ação, material do professor, material do aluno. E estão aí, né? Você pode entrar e baixar lá sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Como nós comentamos, os dois currículos, o currículo de educação de Taubaté e o currículo paulista, eles são muito semelhantes desde a sua origem, que é a BNCC. É importante que o professor compare o escopo sequência com o organizador curricular, principalmente nesse segundo bimestre, onde a gente vai estar no momento de adaptação. Tá? Uma principal diferença que o professor pode perceber é que algumas habilidades no currículo paulista elas já aparecem desmembradas em A, B e C. Não são todas, são algumas. Eu trago aí um exemplo. A 01 do sexto ano, identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidade, ruptura, simultaneidade, percebendo o tempo cronológico como construção humana. Essa habilidade ela vai estar desmembrada em 3 níveis de complexidade. O primeiro, identificar as diferentes noções de tempo. O segundo, identificar as diversas formas de notação do tempo. Então, estão dentro da mesma habilidade. Então, no estado, né, o currículo paulista optou por desmembrar e nós, adotando esse currículo, utilizaremos também dessa forma. Tá? Uma outra adequação importante que o professor
deve perceber é que algumas habilidades já devem ter sido trabalhadas no primeiro bimestre e podem aparecer novamente no segundo bimestre. Nesse momento, então, o professor essas habilidades podem ser retomadas de forma mais simplificada, simplesmente como uma recapitulação, se já foi trabalhado no primeiro bimestre, ou pode ser oportunidade para um aprofundamento. Outro caso são as habilidades que apareceriam no segundo bimestre e que agora, então, com o escopo sequência, elas não aparecem, mas o professor sabe que ela ficou faltando, então, no processo do aluno. Essas habilidades podem ser desenvolvidas junto aos temas do bimestre. Então, o professor olha as habilidades que o escopo sequência propõe e coloca aquela habilidade que não está sendo contemplada como um pré-requisito ou como um complemento de uma dessas habilidades. E o terceiro caso são as habilidades complementares de Taubaté, que podem ser integradas aos temas já, então, das habilidades do próprio bimestre. Tá legal? É um momento de estudo, é um momento de adaptação e reflexão. E aí eu reitero que eu aqui na equipe de práticas pedagógicas nos currículos de História e Ensino Religioso estou para dar todo o apoio a vocês. Tá aqui o nosso contato, as dúvidas que surgirem, vocês podem enviar para esse e-mail h.eppsed@gmail.com nesse primeiro QR Code mais clarinho, ou mesmo pedir para o seu coordenador o nosso contato via WhatsApp para a gente ir conversando e ajudar nessas dúvidas que forem surgindo. Tá? O outro QR Code, então, você pode mandar suas colaborações e dúvidas, tá legal? Um grande abraço para todos. Temos aí um momento de crescimento da nossa rede, um momento de implementação de um novo currículo, que era um passo natural, então, do desenvolvimento aí do componente de História. Um abraço a todos.